Afilhados estão vivos. No dia nós vamos falar um pouquinho sobre filosofia para todos, né? Filosofia e sofia, a amizade pelo saber e a sabedoria. A tese de Platão, enunciada pela boca de Sócrates, é que o amor não é um deus. Ele não é mortal nem imortal, não é ignorante nem sábio. É um demônio, é um daimon. A palavra grega daimon é ordinariamente traduzida por demônio e designa uma espécie de gênios, seres intermediários entre os deuses e os homens, ocultos e misteriosos aos quais se atribuíam boa e má ação sobre os homens. Auxiliavam os deuses na organização do mundo e na manutenção da ordem. Cada estado, família ou indivíduo possuía um daimon, um demônio, um gênio particular, ou, segundo outra versão, dois, um bom e outro mau. Em cada orelha, né, dizendo para você fazer o bem ou o mal, o certo e o errado. Igual nos desenhos animados, né? Está no dicionário de mitologia greco-romana, da Abril Cultural. O homem que possui o daimon é aquele marcado pelo gênio, pela divindade. A conotação da palavra gênio em português sugere a ideia de talento, alguém fora de série. E conferiu o volume Platão de Os Pensadores, né, da São Paulo, ou da editora Abril. Continuando aqui, então. Que participa de todos estes pares de opostos. Eros, o amor, é filho de um pai muito rico, Poros, que significa posse. E de uma mãe pobre. E de uma mãe pobre, Pênia, que significa indigência, pobreza. Eros, portanto, é ao mesmo tempo rico e pobre. É a aspiração à posse da sabedoria daquele que é privado de sabedoria, a tendência à imortalidade daquele que é mortal. O amor, que está a meio caminho entre o divino e o humano, assim também é o filósofo. Como o amor, que está a meio caminho entre o divino e o humano, assim também é o filósofo. Ele não é nem totalmente divino, pois em tal caso não teria necessidade da filosofia, nem totalmente humano, pois, se assim fosse, dela seria incapaz. Escreve Platão: nenhum deus filosofa ou deseja ser sábio, pois já é. Assim como se alguém mais é sábio, não filosofa. Nem também os ignorantes filosofam ou desejam ser sábios. A ignorância é terrível precisamente por isso. Quem não é nem nobre nem sábio acredita ter suficientemente tudo. E, naturalmente, quem não percebe estar necessitado não aspira àquilo de que não acredita ter necessidade. Os filósofos são os que estão entre os dois extremos. O amor é filósofo e, sendo filósofo, está entre o sábio e o ignorante. Isso está na obra O Banquete de Platão, tradução de José Cavalcanti de Souza, da coleção Os Pensadores. Há uma bela página de Sêneca nas Cartas a Lucílio, onde ele diz o seguinte: a sabedoria é o bem supremo do espírito humano, enquanto a filosofia é o amor, o impulso pela sabedoria. Aquela aponta o fim que esta alcança. A origem do termo filosofia é transparente. O próprio nome indica qual é aqui o objeto do amor. A sabedoria tem sido definida por alguns como a ciência das coisas divinas e humanas. Para outros, a sabedoria consiste em conhecer o divino e o humano e as respectivas causas. Este adendo parece-me supérfluo, porquanto as causas do divino e do humano são, em si, uma parte do divino. Também a filosofia tem sido definida de várias maneiras. Uns consideram-na o estudo da virtude, outros o estudo do modo de adquirir ideias corretas. Por alguns outros foi ainda definida como a busca de uma razão justa. Onde há praticamente acordo é em considerar que a filosofia e a sabedoria são duas coisas diferentes. De fato, é impossível que a busca de uma finalidade se confunda com essa finalidade, segundo Calouste Gulbenkian. Então, o filósofo que ama a sabedoria sabe que não a possui, sabe que somente poderá amar completamente. Sócrates, o mestre Platão, exprimiu tal conceito, articulando de modo imprescindível para todo o pensamento ocidental, com a afirmação de que o verdadeiro saber consiste em saber que não se sabe. Os sofistas, que ensinavam em troca de pagamento, afirmavam saber e que sabiam ensinar. Sócrates se contrapõe a eles, afirmando nada saber e nada ter a ensinar. É notório que a sacerdotisa de Delfos, quando interrogada sobre quem era o homem mais sábio da Grécia, responde Sócrates, o ateniense. Mas quando Sócrates, sobre disso, deu a seguinte interpretação: a minha sabedoria é superior à dos outros, não pelo que eu sei, mas porque sei não saber. Também nisso o filósofo está no meio termo, entre aquele que nada sabe e aquele que sabe e pretende saber.
O filósofo não é nem ignorante nem sábio, mas é um sábio que sabe ser ignorante, na medida em que a sabedoria pertence a Deus, não podendo ser possuída pelo homem, mas somente o amor à sabedoria é o que nós podemos ter enquanto seres humanos. Está em Newton, né, na sua essência da filosofia, citado do volume italiano organizado pelo Rossi, Crítica da Razão Histórica. Para Sócrates, a filosofia não é a sabedoria, mas o amor a esta e a sua busca, pois a sabedoria em si é reservada aos deuses. A consciência crítica que em Sócrates e mais profundamente em Platão funda o saber, ao mesmo tempo estabelece seus limites. Platão foi o primeiro que, seguindo indicações mais antigas, particularmente Heráclito, expressa a essência do filosofar, partindo das experiências do próprio gênio filosófico. Ele descreve o impulso filosófico e o seu desenvolvimento para o saber filosófico. Toda grande vida surge do entusiasmo fundado sobre a natureza superior do homem. Estando nós encerrados no mundo sensível, tal natureza se manifesta em uma infinita aspiração. O eros filosófico procede do amor pelas formas belas, passando por vários graus, até o conhecimento das ideias. O nosso saber permanece também neste mais alto grau, somente como uma hipótese se tem por objeto as essências imutáveis realizadas na realidade, não chega à conexão originária, que se estende do bem supremo às coisas particulares, pela qual intuímos o eterno. Nesta grande aspiração, que o nosso saber não pode satisfazer, está o ponto de partida de uma relação interna da filosofia com a religião, que vive na plenitude do divino, segundo Cassiatore na Ciência da Filosofia em Dilthey. Na Apologia de Platão, assim fala Sócrates de si mesmo: somente o Deus é sábio, e é isto que ele quer significar no oráculo, que pouco ou nada vale a sabedoria do homem. E dizendo que Sócrates é sábio, não quer, creio, referir-se propriamente a mim, Sócrates, mas somente usar do meu nome como de um exemplo, quase como se quisesse dizer: homens, entre vós é sapientíssimo quem, como Sócrates, tenha reconhecido que em verdade a sua sabedoria não tem nenhum valor. Está na Apologia de Sócrates. O reconhecimento irônico do não saber não vale somente para destruir a falsa sabedoria dos sofistas ou para reconhecer a superioridade da verdade com relação a todas as tentativas humanas de possuí-la. O não saber é também garantia de respeito pela outra pessoa, na relação dialógica do diálogo crítico, do contato entre interlocutores. Não ocorre transferência de conhecimento entre quem sabe e quem não sabe. Assim como se passa o vinho de uma taça a outra por um fio de lã. Engraçado que essa concepção aqui é a mesma do Paulo Freire, tão criticado pelos conservadores e pela direita do Piniquim, né? Mas não há troca ou não há conhecimento entre quem sabe, o professor, e quem não sabe. Porque ninguém aprende ali, na verdade. O professor não é alguém que deposita, seja lá um dinheiro, um conteúdo na cabeça do aluno. É um processo dialógico, dialético, de troca, onde um se transforma no diálogo crítico com o outro. Então, se bom, gatão, se de tal natureza fosse a sabedoria que do mais cheio escorresse ao mais vazio, quando um ao outro nos tocássemos, como a água dos copos que pelo fio de lã escorre do mais cheio ao mais vazio. Se é assim também a sabedoria, muito aprecio reclinar-me ao teu lado, pois creio que de ti serei cumulado com vasta e bela sabedoria. A minha seria um tanto ordinária, ou mesmo duvidosa, como um sonho. Está na tradução brasileira dos Pensadores de 72, né? Então aqui o coisa vai pegar justamente essa figura aqui, como se o professor, o Paulo Freire pega, o professor fosse uma taça cheia, uma jarra cheia, e o aluno uma jarra vazia que precisa do conteúdo, né? Então ele vai fazer uma crítica disso. O diálogo é, ao contrário, uma investigação comum daquela verdade que está presente tanto em quem transmite quanto no discípulo. A verdade não é nem do mestre nem do discípulo. Ela é dada em conjunto, melhor. Juntos podem estar na verdade. O mestre não ensina e não comunica saber. E o Paulo Freire dizia, ninguém ensina ninguém, mas ninguém aprende sozinho. Então isso é um paradoxo, porque se ninguém ensina ninguém e ninguém aprende sozinho, como é que a gente aprende? No processo dialógico, dialético.
O mestre não ensina, não comunica saber, limita-se a suscitar o discípulo para que este venha a reconhecer por si a verdade que nele habita potencialmente, a verdade dentro de nós, da nossa própria alma, em potência. O professor é aquele que desperta essa potência para que ela se atualize. A verdade, portanto, longe de impor por si mesma uma servidão aos homens, é a única causa de sua liberdade, daquela liberdade da qual eles são privados somente se a recusam ao recusar a sua causa. E a verdade tem de toda a filosofia, pois que outra motivação para este estudo e este amor é inquieto da sabedoria, senão de descobrir a verdade, e descoberta, contemplá-la e contemplando-a, penetrá-la mais profundamente, quase visitando-a em seus últimos recônditos, onde ela manifesta-se de modo mais elevado, por isto aplacar a sede ardentíssima que é na natureza humana com as águas da mais pura e mais alta nascente. Está no Guilbert, a liberdade do filosofar. Nono volume, né? Introdução ao estudo da filosofia, publicado em 1840. Então, a filosofia e a verdade, ela liberta, né? Nos dá liberdade. Então, isso é um pouquinho de filosofia e sofia, de filosofia para todo do Gianfranco Morra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários no que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.